Olá, você pode estranhar o fundo aqui desse vídeo estar todo preto e o fato de não termos música, ou até mesmo a forma que vou estar conduzindo esse episódio. Mas existe um motivo, e ele se chama Philip Edward Anton von Leonard, o oitavo ganhador do Nobel de Física e tema do nosso oitavo episódio da série Laureados. O problema principal desse ganhador foi sua vida, pois apesar de ser um grande pesquisador, Leonard era defensor ativo e membro do Partido Nacionalista Alemão, o Partido Nazista. Montar o roteiro e como iria conduzir o vídeo foi um desafio à parte. E achei por bem deixar claro algo desde o começo. Eu, Telhado Sensei, não compactuo com ideias radicais como o nazifascismo. Também quero deixar claro que todo o trabalho realizado por mim tem como intuito apenas de divulgação científica, sem qualquer tipo de conotação político-partidária ou ideológica. Recentemente estourou um conflito Israel-Hamas, no qual acabou aflorando sentimentos repugnantes de antisionismo, ou seja, contra os judeus, antissemitismo e anti-islamismo. Acredito que todo conflito deve ser resolvido através do diálogo e não de violência, e, portanto, não estou e nunca estarei propagando qualquer tipo de mensagem de ódio em meu canal. Por isso, vou repetir. Este vídeo tem como finalidade a divulgação científica, servindo de material educativo. Nada mais. Tenham isso em mente. Dr. Svante Pääbo. They thought that the bullet would silence us. Your analysis of que aprendí a leer a los 5 años. Philipp Eduard Anton von Leonard nasceu em 7 de junho de 1862 em Bratislava, região que pertencia à Hungria na época, ao Império Austro-Húngaro, para ser mais preciso. Apesar disso, Leonard possuía cidadania alemã. Seus pais falavam alemão, apesar de sua família ser originária do Tiro, atual Áustria. Apesar de sua família ter certas condições financeiras, visto que seu pai era um comerciante de vinhos, estudou quando jovem nas universidades de Budapeste, Viena, Berlim e Heidelberg, onde obteve o PhD. Trabalhou em diversas universidades europeias, devido ao prestígio que ele havia construído ao longo de seus estudos. Mas foi na Universidade de Heidelberg que ele permaneceu até a sua aposentadoria em 1931. Foram seus estudos que, de certo modo, incentivaram Röntgen a formular experimentos que resultaram na descoberta dos raios-x, culminando nele ser o primeiro laureado em física da história. Leonard, apesar de aceitar a grande descoberta de Röntgen, demonstrou por diversas vezes que era mais merecedor dessa honraria, chegando a falar que se Röntgen era a parteira dos raios-x, ele seria a mãe. Esse tipo de atitude de Leonard mostra o quanto ele sentia inveja abertamente de seus companheiros físicos. O seu rancor era muito grande. Realizou inúmeros trabalhos dentro do campo do eletromagnetismo, sendo o primeiro a visualizar o fenômeno do efeito fotoelétrico, mas que apesar disso, sua explicação para tal efeito não foi bem aceita. Mas apesar dele não conseguir resolver tal efeito, foi através dessa descoberta que permitiu a Einstein formular ideias que lhe renderam o Nobel de Física em 1921. Ele também estudou fluorescência e fosforescência, além de propor e desenvolver um modelo atômico próprio. Apesar de não ter conseguido explicar sobre o efeito fotoelétrico, é através de tal efeito que ele descobre os chamados raios catódicos, que seriam criados quando a luz incide sobre uma superfície metálica. Aqui é importante frisar qual é a relevância desses raios para nós. Foram eles os responsáveis
pelos primeiros monitores, as famosas TVs de tubo, e os monitores dos primeiros computadores. Ou seja, se tivemos um salto para o que é hoje na nossa tecnologia, isso se deve ao amplo acesso a esses raios. Inclusive, foi essa descoberta que lhe rendeu, em 1905, o Nobel de Física, pelo seu trabalho sobre os raios catódicos. Lenard, mesmo depois de ter recebido essa premiação, ainda assim não deixou de lado seu rancor contra outros físicos, sendo que ele vê na ideologia nazista uma forma de externar isso, propagando ideias antissemitas, sendo o próprio Einstein seu principal alvo, tendo cartas dele, do Lenard, para Wilhelm Wien, acerca de como era grande a intelectualidade superficial, segundo suas palavras, e como a ciência tinha sido dominada pelos judeus. Ele chegou a ser, inclusive, nomeado para cargo público, mesmo que apenas representativamente, ou seja, ele não assumiu efetivamente, tá? Na Alemanha nazista. Em 1931, ele se aposenta como professor e recebe o cargo de professor emérito na Universidade de Heidelberg, onde foi expulso em 1945 pelas forças aliadas de ocupação após o fim da Segunda Guerra Mundial. Ele então se muda para Messelhausen, onde falece no dia 20 de maio de 1947. Lenard é a prova viva de que nem sempre aqueles que são ditos os mais intelectuais são as melhores pessoas. Seu alinhamento com uma ideologia repugnante e sua forma de interagir com outros pesquisadores na época acaba muitas vezes por eclipsar sua carreira como grande físico, tendo contribuições incríveis para o avanço da física como um todo, sendo estudado até hoje. Isso mostra que o conhecimento benéfico pode vir das fontes mais inusitadas. Então você pode questionar o Criador, mas não a criação. E é isso. Este foi o vídeo de hoje. Como eu disse, ele foi diferente do habitual, mas o tom que deveria ser tratado esse assunto foi algo necessário. Deixa o like, compartilha com os amigos, se inscreve se não for inscrito e ativa o sininho para não perder nada. Também temos um Discord que avisa tudo que rola por aqui. O link vai estar na descrição. Tamo junto e até.